Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Lógica Zero. Hoje a gente vai falar sobre equivalências, né? A gente define uma equivalência assim. Se y é consequência de x e x é consequência de y, a gente diz que x é equivalente a y e coloca esse símbolo aqui para notar esse fato, certo? Segue, né, da nossa demonstração de que y é consequência de x se somente se x implica y é tautologia, que x e y são equivalentes se somente se a bicondicional x se somente se y é uma tautologia, né? A gente pode testar isso verificando algumas equivalências aqui, né? Então vamos verificar que A e B é equivalente a B e A, né? Então a gente faz a tabela, coloca as variáveis proposicionais aqui, combina todos os valores. Aí vamos fazer a tabela para A e B. A gente sabe que isso é falso em todos os casos que não são ambos verdadeiros, né? Então isso é verdadeiro na primeira linha e nunca mais. A gente sabe que B e A também é verdadeiro quando ambas são simultaneamente verdadeiras nunca mais, verdadeiro na mesma linha. Então as duas tabelas são iguais aqui. A gente calcula, né, o bicondicional entre as duas, verifica que isso é uma tautologia, então isso aqui de fato é uma equivalência, né? A gente pode ver também que A ou B é equivalente a B ou A. Bom, o que a gente faz? Mesma coisa, combina todos os valores, vê a disjunção, a gente sabe que a disjunção é falsa só quando as duas disjuntas são falsas, então vai dar falso na última linha. Aqui trocou a ordem, mas não importa, porque é a mesma linha em que ambas são falsas. As duas tabelas são idênticas, logo a gente calcula que é bicondicional e percebe que também é uma tautologia. Essas coisas são de fato equivalentes, né? Além disso, a gente pode considerar aqui que para qualquer fórmula A e uma tautologia, né? A e a tautologia equivalente a A ou a tautologia equivalente a T. Bom, isso é bem natural, porque A e a tautologia, né? É uma conjunção, o valor das duas precisa ser verdadeiro, a tautologia é sempre verdadeira, então vai depender do valor de A. Aqui é uma disjunção, pelo menos uma precisa ser verdadeira, então nunca vai depender do valor de A, porque a tautologia é sempre verdadeira. E a gente sabe que A e uma contradição é equivalente à contradição, porque nunca vai ser verdadeiro por causa do valor da contradição. A ou a contradição vai ser sempre equivalente ao valor de A. Mas vamos mostrar isso, né? Então, como é que a gente faz? Faz as tabelas. A pode ser verdadeiro ou falso. A tautologia é sempre verdadeira. Então, A e a tautologia vai ser verdadeiro quando A é verdadeiro, né? Falso quando A é falso. Então, A e a tautologia se somente se A, né? Como é que a gente olha? Olha aqui para o valor dessa tabela que a gente calculou e o valor de A. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, falso. Não, desculpa, falso com falso, verdadeiro, né? Na tabela da bicondicional. Então, isso aqui é uma tautologia, é de fato equivalente, né? Aqui é a mesma coisa. A ou uma tautologia é verdadeiro, quando A é verdadeiro. Quando A é falso, A ou uma tautologia é verdadeiro também. Então a gente olha para a tabela dessa criatura aqui, a tabela da tautologia. Ambas são verdadeiras nas únicas duas linhas da tabela. Então isso aqui, essa bicondicional é uma tautologia, logo essas duas fórmulas aqui são equivalentes, certo? A gente faz a mesma coisa agora para constante de falsidade. Para montar a tabela, A pode ser verdadeira ou A pode ser falso. Constante de falsidade é sempre falsa, né? Então, uma conjunção, as duas conjuntas precisam ser simultaneamente verdadeiras. Constante de falsidade nunca é verdadeira, isso aqui é falso. Aí você olha aqui para essa tabela e essa faz a equivalência, né? Faz a bicondicional. A gente percebe que a bicondicional aqui vai ser sempre verdadeira, então essas coisas são de fato equivalentes, né? E aqui a mesma coisa, A ou bottom, vai depender do valor de A. Quando A é verdadeiro, isso é verdadeiro. Quando A é falso, isso é falso. É equivalente à tabela de A, certo? Então a gente conferiu aqui. Bom, agora a gente pode considerar, né, a distributividade, por exemplo, para o E e para o O. A gente vai aceitar isso aqui, que é A e B ou C, é equivalente a A e B, ou A e C. E a gente tem que A ou B e C, é equivalente a A ou B, e A ou C, certo? Se você quiser testar isso, é só fazer a tabela. Outra equivalência que a gente tem são as leis de De Morgan, que não é o caso que A e B é equivalente a não é o caso que A ou não é o caso que B, e não é o caso que A ou B é equivalente a não é o caso que A e não é o caso que B, né? Isso que faz bastante sentido, porque você pensa, para A e B ser verdadeiro, né, tem que ser o caso que os dois são verdadeiros. Você está falando que isso não é o caso, então você está falando que isso é falso. Então precisa acontecer que pelo menos um dos dois é falso. Então não é o caso que A ou não é o caso que B. Para A ou B ser verdadeiro, precisa pelo menos um ser verdadeiro. Você está falando que isso não é o caso, né?
Então você está falando que os dois precisam ser falsos. Então não é o caso que A e não é o caso que B, né? Então faz bastante sentido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas equivalências para essas regras aqui que eu chamei de distributividade, lei de De Morgan, né? Que a gente aceitou por enquanto, mas é que eu falei, se você quiser faz a tabela aí e confere. E a gente vai usar isso para provar uma equivalência, né? Então você tem C e D ou A, e C e D ou B, e E ou não E é equivalente a A e B ou C e D, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar toda essa metade aqui dessa equivalência de L, certo? Agora o que a gente sabe? A gente sabe que como E ou não é uma tautologia, né? A gente sabe que como que a conjunção de qualquer fórmula A com uma tautologia é equivalente a A, e a gente sabe que L, né? Então é equivalente a C e D ou A e C e D ou B, né? Mas de acordo com a segunda regra distributiva ali que a gente mostrou ali atrás, isso é equivalente a C e D ou A e B, né? Mas como a gente sabe que A e B é equivalente a B e A, né? E que A ou B é equivalente a B ou A, ou seja, que a gente pode inverter, a gente pode falar que L é equivalente a A e B ou C e D. Mas A e B ou C e D é exatamente a metade da direita da equivalência. Então elas são de fato equivalentes, porque elas são a mesma fórmula, né? São equivalentes às mesmas fórmulas. Então, se a gente tivesse verificado isso usando uma tabela verdade, como tem 5 variáveis, a tabela ia ter 32 linhas, né? Então a gente utilizou essas coisas que eu chamei de regras para encurtar bastante o processo, né? E isso vai ser assunto de algumas das próximas aulas. Foi isso por hoje, foi isso. Muito obrigado por assistir.